Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós vamos dar início ao estudo de operadores. Nós veremos o operador de atribuição e o operador de adição, que nós vamos utilizar para strings como operador literal e vamos utilizar para números como operador aritmético de adição. Então, vamos à aula. Lá no Visual Studio Code, eu vou criar uma nova pasta. Então, como é que eu vou fazer isso? Veja que se eu clicar na pasta Intro, ela vai ficar com um contorno azul. Se eu clicar aqui em cima, em Nova Pasta, o que vai acontecer? Ele vai criar essa nova pasta dentro da pasta Intro. Então, eu vou clicar fora dela, o contorno azul agora está na raiz. Isso significa que se eu criar alguma coisa aqui, eu vou criar direto na pasta aulas, que é a minha pasta raiz, vou criar a nova pasta e vou chamar de 2 operadores. Aí sim, com ela selecionada, eu vou clicar no novo arquivo e vou ter aqui o atribuical.html. Pronto, página criada. Agora, na página, ponto de exclamação, tá? Ele já me sugeriu a estrutura HTML e está lá. Tag script dentro do body. E vamos à aula. Vou fechar o meu explorador de arquivos. Vou colocar aqui comentário de bloco. Nós já vimos comentário de linha. Agora comentário de bloco. Barra asterisco. E para fechar, asterisco barra. Vou colocar aqui a palavra operadores. E vou escrever aqui o seguinte texto. Realizam operações e retornam um resultado. Operador de atribuição. Qual é o resultado? Guardar uma coisa numa variável. Um operador aritmético. Qual é o resultado? O resultado daquela operação aritmética. Operadores de comparação. Booleano, true ou false. Operadores lógicos, também, booleano, true ou false. Então, vamos ver todos esses operadores com muita calma, ok? Eu vou começar aqui, colocar uma separação e vou colocar o meu operador de atribuição. O operador de atribuição, em lógica de programação, é a seta. Seria fazer let nome recebe edu. Tá? Em vez do sinal de igual, em lógica de programação, nós usamos a seta. Por quê? Eu não estou comparando nada. Eu não estou dizendo que nome é igual edu. O que eu estou dizendo aqui é que a variável nome recebe o conteúdo edu. Ou a string edu é atribuída à variável nome. Ok? Eu estou guardando alguma coisa em algum lugar. Por isso, esse sinal, né? Onde edu vai ser atribuído a nome ou nome estará recebendo edu. Nas linguagens de programação, nós utilizamos o sinal de igual. Então, o operador de atribuição, nas linguagens modernas, né? A atribuição é o sinal de igual. Então, a gente já não vai poder utilizar o sinal de igual para comparar, quando eu quiser saber
quando uma coisa é igual a outra, quando um valor é igual a outro. Vamos lá? Let jogo recebe Mortal Kombat. Lá, bonitinho, jogo recebe Mortal Kombat. Se eu quisesse utilizar o meu operador de concatenação, como é que eu poderia fazer isso? Tá? Let jogo recebe Mortal, vou concatenar com um espaço em branco, ou seja, espaço em branco é um caractere, e combate. Pronto, tá? Então eu estou juntando 3 strings, ok? Numa só variável. Estou acumulando valores nessa variável. É uma primeira atribuição, chega a ser um acúmulo de valores, né? Então, se eu quiser ver o que está escrito aqui, eu já vou utilizar document.write nesse estudo, onde a gente vai escrever no próprio documento HTML. E eu vou pedir para ele colocar lá o conteúdo da variável jogo. Vou ver no browser, Open with Live Server. E está lá, Mortal Kombat. Se eu escrever alguma coisa aqui na sequência, ele vai colocar na mesma linha. Vou colocar aqui, por exemplo, document.write. Oi. Vou lá para o browser e olha, ele colocou Combatoi, né? Então eu quero colocar uma quebra de linha. Então eu vou concatenar isto com uma tag BR. E a partir de agora, quando ele escrever isto no código-fonte, ele vai escrever Mortal Kombat, vai colocar a tag BR e o oi vai aparecer na linha de baixo. Para eu ter certeza disso, F12, olhar o nosso console, não há erros no nosso console, mas se eu vier aqui em Elements, eu vou ver justamente o código-fonte que está sendo gerado dinamicamente. Mortal Kombat, o BR e a string oi. Isso está sendo gerado dinamicamente. Então, voltando ao Visual Studio, nós vamos continuar trabalhando com atribuição e concatenação. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma outra variável, let nome, e vou atribuir nome não, filme. E vou atribuir a variável filme Batman. Então, eu vou dar um document.write aqui na minha variável filme. Muito bom. Estamos lá, Batman. Mas eu quero guardar Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, eu vou fazer o seguinte. Filme vai receber o que está guardado lá, concatenado com 2 pontos, espaço, ok? O que eu estou dizendo aqui? Toda vez que a gente tiver variável do lado esquerdo do sinal de atribuição, eu estou me referindo à variável filme. Toda vez que eu tiver uma variável do lado direito do sinal de atribuição, eu estou me referindo ao seu conteúdo. Então, eu estou falando que a variável filme, lá no espaço filme, eu vou guardar o conteúdo que está lá, que é Batman, somado a 2 pontos.
Então, se a gente for lá no browser, já está lá Batman 2 pontos. Isso se chama acumular valores numa variável, onde eu troco o conteúdo que está lá pelo conteúdo que está lá com alguma coisa a mais. Então eu posso vir aqui e fazer de forma reduzida. Filme mais igual o Cavaleiro das Trevas. Aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo. Filme recebe o que está guardado lá, somado com o Cavaleiro das Trevas. Então, essa é a forma reduzida de se fazer isso, de se acumular valores numa variável. Então, se a gente for ao browser, está lá Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse é o conteúdo da minha variável filme nesse momento. Então, nós estamos juntando o operador de atribuição com o operador de concatenação ou de adição. De adição significa que ele vai servir também para números. Então, eu vou colocar aqui um HR, uma régua. Se eu for ao browser, está lá a minha régua. Voltando para o Visual Studio, nós vamos fazer a mesma coisa com números. Vou colocar aqui uma separação, ok? E nós vamos ver formas de se acumular em números. Então, vou criar aqui uma variável num, let num, vou atribuir a ela o número 50, vou dar um documentWrite num, concatenado com um BR. E aí, vamos lá. Vou dizer aqui que eu quero, se eu for lá para o browser, está lá 50. Vou dizer que num vai receber o que está guardado lá, que é 50, somado de 10. Neste momento, num passará a valer 60. Está lá. Posso fazer isso da forma reduzida também. Num mais igual a 10. Neste momento, num passa a valer 70. Isso é fazer num recebe num mais 10 de uma forma reduzida. Então, está aqui, documentWrite, vamos lá, 70. Posso também fazer incremento e decremento. O que é incremento e decremento? Então, vamos para o incremento primeiro, ok? O incremento é quando eu quero subir o valor de 1 em 1. Então, eu posso fazer num mais mais. O que significa isso? Que eu estou fazendo aqui de forma reduzida, que num vai receber o que está guardado lá, somado de 1. Neste momento, num passou a valer 71. Eu posso fazer ao contrário também. Mais num. Mais num. É exatamente a mesma coisa. Vai ter uma diferença. Então, está lá, num passou a valer 72. Qual a diferença de eu colocar o sinal de adição antes ou depois de num? Vamos lá. Ctrl V. Primeiro eu vou falar para ele aqui, ó, num mais mais. O que vai acontecer aqui? Tá? Observe que se eu for lá, ele printou 72 de novo. Tá? Então, num estava valendo 72 nessa linha, e nesta linha ele continua valendo 72. Será? Né? Vamos ver aqui embaixo. Tá? Não, num já está valendo 73. Isso aqui é chamado de pós-incremento. Primeiro,
executa a instrução. Qual instrução? Escrever no documento 72 e depois incrementa. Por isso que é chamado pós-incremento. Ele primeiro fez o document write de num e depois incrementou. Quando acontecer da linha extrapolar na horizontal, veja que eu estou na linha 40, né? A linha que extrapolou. Basta dar um Alt Z, que a linha 40 continua aqui na linha de baixo. Isso é uma linha só e é a linha 40. Então, se existe o pós-incremento, tá? Então, neste momento, ele passou a valer 73. Então, primeiro ele executou a instrução e imprimiu 72. Imprimiu 72. E depois incrementa para 73. Pode existir também o pré-incremento. O que ele vai fazer? Primeiro incrementa para 74 e depois imprime. Então, que é a instrução que está sendo mandada aqui. Então, a hora que eu for lá no browser, está lá já 74, ok? Aqui, se eu desse um document write, simplesmente apareceria o 73, tá? Ele primeiro aqui imprintou 72 e daí ele incrementou para 73. Então, na linha de baixo, mandei printar 73, está printado 73. Mandei printar o conteúdo da num, está 73. E aqui ele passou para 74. É isso. Do mesmo jeito que existe o incremento, existe também o decremento, né? Então, eu vou chegar aqui, eu vou falar que eu quero document write num menos menos, ok? Isso vai fazer com que ele imprima 74 e mude o valor para 73. Vamos ver lá, tá? Ele imprimiu 74 de novo e mudou o valor para 73. Então, na linha de baixo, eu mandei ele imprimir. Ele vai imprimir 73, ok? Imprimiu 74 e atribui 73. É isso aí, ok? Mesma coisa vai acontecer com o pré-decremento. Ele primeiro vai decrementar, então na hora que ele printar, já estará com o valor 72. Então é isso aí, a gente conseguiu trabalhar com atribuição, com concatenação, acumular valores numa variável, incrementar e decrementar. É isso aí. Eu vou sair da tela para você dar um pause e copiar esse código. Aí eu volto para a tela e encerro a aula. O que nós vimos aqui? Nós vimos o operador de atribuição, nós vimos o operador literal, nós vimos como acumular valores numa variável e as formas reduzidas e a forma de incremento e decremento. Pré-incremento, pós-incremento, pré-decremento, pós-decremento. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.